Bom dia, vamos continuar então aqui com o capítulo 8. Na parte anterior, que foi a parte 2, nós chegamos aqui ao princípio de aumento de entropia. Foi o último slide que demos anteriormente, falamos sobre ele anteriormente. Sistema e o meio, e aí nós temos então, pelo princípio de aumento de entropia, o ds do sistema. É isso aqui, o ds líquido, desculpa, é o do sistema mais o meio, que é igual então a essa entropia gerada, que é maior ou igual a zero. Se for isentrópico, ou se for reversível, se for reversível, então eu tenho isso aqui igual a zero. Tá? Então, vamos então ao exercício. Vou deixar a caneta aqui, um tanque isolado com volume de 10 litros, está aqui, o tanque, vou precisar da seta mesmo, aqui, contendo 5 kg de água inicialmente a 25 graus Celsius, é aquecido até 175 graus Celsius por meio de uma bomba que recebe calor do meio a uma temperatura 25 graus. Assuma que esse processo é reversível. Calcule o calor transferido para a água e a variação de entropia. Então, meu sistema aqui, ele está isolado. Ele só vai receber calor por um pontinho aqui, da bomba de calor. Então, eu tenho que o Q é ΔU mais o trabalho. No sistema aqui, eu tenho que então, o meu QH vai ser esse W também é zero, aqui. Tá? Então, eu tenho QH igual a M, o F menos o I. Então, eu tenho esse no sistema, o W no sistema aqui em cima. Aí eu tenho, então, para a temperatura de 25 graus, eu tenho o volume específico que é 10 litros, está aqui, 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, dividido por 5 quilogramas, que é o que eu tenho aqui. Metro cúbico por quilograma, 0,02. Então, meu processo inicial 25 graus até 175 graus, ele quer saber qual é o QH, qual que é o trabalho da bomba. E aqui é importante frisar que esse processo assuma que esse processo é reversível. Tá? Então, o que a gente faz? 25 graus, eu vou lá a 25 graus, pego o VL e o VV, aí eu vejo que o 002 está no meio, e o título é muito baixo, porque eu tenho 002 aqui, 002. 002 menos 0,001, tá vendo? 0,002 menos 0,001003, dividido por 43.359 menos esse aqui 0,001003, dá um título muito baixo. Aí, feita a interpolação com esse título aqui, eu tenho que a energia interna é bem próximo da energia do líquido saturado, então eu tenho 104,91. Aí eu tenho então que meu SL e o SV é esse aqui, então o SL também interpolando dá um pouquinho a mais do que o SI, dá um pouquinho a mais do que o SL. Aí eu vou para 175 graus Celsius. Em 175 graus Celsius, o volume continua o mesmo. Aí eu vou
de novo na tabela de saturação, para 175, agora não é mais 25. E eu acho que encontro, né, que para aquele V de 002, o meu novo título é 0,0041. Tá? Porque o 002 está no meio aqui. Então, já calculo, fazendo a interpolação, o novo U e o novo S. Fazendo o X é igual a U menos o L sobre o V menos o L. Está aqui. Então, o meu QH vai ser M, a massa 5 kg, 747,5 menos 104,91. Dá 3,21 megajoules. Tá? 3,21 megajoules, ou 3.210 quilojoules. Aí, o trabalho da bomba. O trabalho da bomba é QH menos QL. Mas como todo processo é reversível, o meu DS líquido é zero. É zero. Então, o princípio de aumento de entropia aqui do slide 40, eu tenho aqui, então, zero. Porque eu até sublinhei antes, né, que o processo é reversível. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que o ΔSH é igual a ΔSL, né? Que é o QL sobre T0. Então, vai ficar o quê? QL igual a T0 ΔSH. E o que é o ΔSH? É esse aqui, ó. O ΔS é a massa, o T0 é esse, né? 25,273, 25 mais 273. E o que é o ΔS0? É a massa vezes a diferença do SF menos SI. Tá? Tá? SF menos SI. Então, vai me dar aqui esse valor. Tá? 5, né, vezes a diferença, né, do delta S. Né? Dá 2,11 kJ por quilograma, menos 0,3675. Né? Então, vezes 5. Eu tenho que checar esse valor aqui para ver se está ok, né? Para ver se está ok. Tá? Deixa eu ver, delta SH está aqui. Aqui é do QL, que é o T0, né? Tá? Então, eu tenho aqui... eu tenho que checar esse valor aqui. Do meu QL deu então 259632 kJ. O trabalho então é QH menos QL, que dá 3,21 menos 2596 dá 0,62. 0,62 megajoule. Então é isso, né, que nós temos. Tá? Eu preciso checar esse valor, porque aqui teria que ser 5. É isso mesmo, né? Dá certo. 5, eu estava pensando que 5 vezes 2 dá 8, não. 5 vezes 2,11 menos 0,3675. Tem que dar isso aqui. Ok? Eu acho que dá. Eu estava na minha cabeça que 5 vezes 2 era 8. Não, 5 vezes 2 é 10, então eu teria que dar menos do que 8 aqui, né? Não, é 5 vezes 2,11 menos 0,3675 por
2,11 menos 0,3675. Então, está aqui. Tá? Eu vou para frente e para trás, mas vocês, se vocês tiverem as transparências em papel, vocês podem ir anotando. Tá? Para frente e para trás não é didático, eu sempre repito isso, né? Mas eu acabo fazendo. Variação de entropia para sólidos e líquidos. Lembra, a gente tinha aquela expressão TdS é du mais PdV? Só que para sólidos e líquidos a variação do volume específico no processo é muito pequeno, então a gente pode desprezar esse termo aqui, então fica TdS aproximadamente du. Como du, que é a variação da energia interna, ou a diferencial da energia interna é o calor específico vezes a diferença de temperatura, então TdS é aproximadamente CdT. E aí, se eu posso assumir que o calor específico é mais ou menos constante para sólido e líquido, se eu puder assumir isso, então, se eu puder assumir que é constante, né, aí eu posso fazer integral e o C pula para fora da equação, integral de dt sobre t de um estado 2, de um estado 1 para um estado 2 é o logaritmo neperiano da fração. A integral disso aqui. O C pulou para fora por ser assumido constante. Então, uma forma de fundição, exercício, né, uma forma de fundição com 25 kg, contendo areia quente a 200 graus Celsius, é colocada em um balde com 50 litros de água a 15 graus Celsius. Assumindo que não haja transferência de calor para as vizinhanças e que não aconteça evaporação da água, calcule a variação líquida de entropia para o processo. Então, eu tenho aqui o ΔS líquido, é o ΔS do sistema mais o ΔS do meio. Mas o meio eu não tenho transferência de calor, então vai ser só o ΔS da água mais o ΔS da forma. Tá? O ΔS da água é a massa da água, C da água, logaritmo neperiano de TF sobre TI da água. Olha aqui a fórmula aqui atrás, né? Calor específico constante. E da forma, que a gente vai assumir como sendo areia, né? Areia, vai ser a massa da areia, o calor específico da areia, logaritmo neperiano de TF sobre TI da areia. Tá? Vou olhar aqui. Né? Então, olha, a massa da areia, o F menos o I para areia, mais a massa da areia, da água, o F menos o I da água, mais P, V2 menos V1 é zero. Quer dizer, se eu tiver variação de volume, né? Eu não tenho variação de volume, tá? Então vai ficar a massa da areia, o F da areia, mais o F menos o I da areia, massa da areia, o F menos o I da areia, mais massa da água, o F menos o I da água é zero. Isso aqui eu não tenho esse trabalho, né? E aí eu coloco aqui a temperatura inicial da areia é mais alta, então eu inverto aqui, né? E considero que o U é CT, tá? O delta U é C delta T. Inverti, coloquei para lá. E aí o que vai acontecer? Como os TF são os mesmos, tanto para a areia como para a água,
o TI é diferente, né? O TI é diferente, então isso aqui é igual, eu vou atingir o equilíbrio na igualdade. Esses dois aqui são diferentes e são dados, né? Eles são dados, tá? Diferentes. E aqui eu posso usar, como eu estou uma diferença de temperatura, eu posso deixar em graus Celsius. Posso deixar em graus Celsius e não em Kelvin. Eu coloco o C da areia, não foi dado, mas a gente usou da tabela. O C da água, 418 kJ por quilograma Kelvin, ou Celsius, se for uma diferença. A temperatura inicial da areia, a temperatura inicial da água, a temperatura inicial da areia e da água. Aí eu tenho então a temperatura final. Eu tenho aqui uma equação e uma incógnita. A temperatura final 31,2 graus Celsius, que é 304,2 Kelvin. Ok? Aí eu vou para o ΔS, né? Aqui eu tenho 25, vamos lá ver, 25 quilogramas e 50 quilogramas de água, né? Mais ou menos, o V é um pouquinho, tá? 50 litros dá 50 quilogramas, né? Então eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que vem daqui, pulando os slides de novo. Na sala de aula é até mais fácil ficar pulando slide, né? Mas aqui na apresentação no YouTube eu acho que fica um pouco mais complicado. Então, eu tenho, então, colocando aqui o TF, TI, TF, TI, tá? Eu tenho então meu ΔS líquido, que é o do sistema, que é positivo. Que é positivo, né? Então tá, eu tenho um aumento de entropia aí. Tá? Que ele vai com o princípio do aumento de entropia. Bom, vamos então para o gás perfeito agora, que a gente viu para sólido e líquido, né? Para o gás perfeito, a definição do gás perfeito, em sala, às vezes eu uso esse subíndice zero aqui, às vezes eu não uso, né? Mas vamos lá, CV, calor específico a volume constante, o zero deve ser para indicar, ou é para indicar que é por unidade de massa. Eu não gosto desse zerinho aqui não, mas tudo bem. Então, DU, CV0DT, DH, CP0DT. Essa é a definição clássica de gás perfeito. Gás perfeito é quando acontece isso, né? Não que o CV e o CP sejam constantes. Não precisa ser constante. Não, ele não é constante, né? Aí eu tenho TDS é DH menos VDP, TDS é DU mais PDV, é CV0DT mais PDV. Então, o ds é CV0dt sobre T mais P sobre TdV. Basta eu dividir pelo T aqui. Sendo PV igual a RT para o gás, que é a constante do gás, então eu tenho P sobre T é R sobre V. Aí eu tenho então que S2 menos S1 é integral do ponto 1 até o ponto 2, de CV0 dt sobre T mais R logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Se o CV for constante, se eu puder assumir que ele é constante, ele pula para fora da integral e eu tenho essa fórmula aqui como essa. Tá?
Tem essa aqui como essa aqui. Ok? Bom, aí nós vamos para outra situação. TDS é DH menos VDP. Então aqui a gente tem em função do CV, e agora nós vamos achar em função do CP. TDS é DH menos VDP, que é CP0DT menos VDP. Implica, então, tiro o T para baixo aqui, ficou assim. Mais PV é RT, para um gás perfeito, V sobre T, então R sobre P. Então, tem o DS, é CP0DT sobre T menos R, dP sobre P. Então, eu tenho aqui S2 menos S1, é integral de CP0 dt sobre T, menos R logaritmo neperiano de P2 sobre P1. Para CP0 constante, se eu puder assumir que é constante, a gente vai ter que dizer, assuma que é constante, mas não é constante, né? Muita gente me pergunta, quando é que eu assumo que é constante ou não? Quando a gente diz que é para assumir que é constante, porque ele não é. Ele só vale para poucas variações de temperatura e ao longo do valor, perto do valor que a gente assumir. Porque não adianta eu ter uma variação, calcular a fórmula com CP constante num certo intervalo entre T1 e T2 e usar o CP para usar o CP dado para outra temperatura bem distante de T2 e T1. Então é uma pergunta que a gente sempre tem, como é que eu sei quando eu uso constante? Quando eu falar. Tá? Ou quando o problema falar, não eu, né? Quando o problema falar. Né? Tá? Em geral eu vou pedir para calcular não constante. No caso desse sistema aqui, ó, dessa equação, né? Dessa equação, existe uma função chamada ST0, que é a integral de um certo T0 até T, então ST0 é uma integral de T0 até T de CP0 dt sobre T, que é uma entropia do estado padrão, que está nas tabelas. Por exemplo, se aqui for T2, vai ser S de T0 até T2. T0 é um valor assumido constante, né, para cada caso. Mas para cada caso não, para todos os casos. T0, essa função aqui ela está tabelada, né, para um dado T0. Tá, eu não me lembro se é 0 graus Celsius, o que é isso aqui, mas talvez seja 0 Celsius. Mas vamos lá, não interessa, né? Porque na realidade, se ele está tabelado em função de um T0 inicial para o T que eu der. Então vocês podem ir lá na tabela de ar que tem uma coluninha desse ST0, né? De tal maneira que então eu colocando aqui, ó, S2 menos S1, vai ser ST20 menos ST10 menos R logaritmo neperiano de P2 sobre P1. Quer dizer, eu substituí isso aqui por essa diferença. E isso dá uma bagunça na cabeça dos meninos. Como é que eu faço isso, né? Porque, então, levando em conta que eu já fiz no quadro várias vezes, eu fiz aqui de novo, ó. Você vê que a minha letra não é muito diferente escrita à mão com caneta do que escrita aqui com o mouse. Um pouquinho melhor, né? Ok? Então eu tenho aqui ST0 é
integral de t0 até t de Cp0 dt sobre t. Então, eu tenho que se o t aqui for t2, vai ser integral de t0 a t2 de Cp0 dt sobre t. E se o t aqui for t1, o ST1 zero é integral de t0 até t1 de Cp0 dt sobre t. Esses valores são tabelados, tá? Esses valores são tabelados. ST02 menos ST1, ST20 menos ST10 é ST0 até T2, tá? Tá aqui. É uma integral menos a outra, tá? Que é o que eu tenho desse lado aqui. Agora vamos ver o que acontece, né? Olha só, a minha função, se a minha função é essa daqui, ó, tá? Se a minha função é essa, eu devia pôr um zerinho aqui também, ó, tá? Que eu pus lá no outro, né? Um zerinho aqui, ó, tá? Então, se a minha função é o que está aqui, ó, a integral de t0 até t1 e a integral de t0 até t2, olha, ela vai aqui, ó. Essa aqui é a integral de t0 até t2, essa área aqui. Essa aqui é a integral de t0 até t1. Então, essa aqui é a integral, essa diferença é a integral de t1 até t2, de Cp0 dt sobre t. Então, S2 menos S1, Cp0 dt sobre t menos R logaritmo neperiano de P2 sobre P1, que é esta fórmula aqui, ó, essa aqui, é equivalente a essa aqui. Sendo que esses doisinhos aqui, ó, estão tabelados. Ok? Esses doisinhos aqui são tabelados, tá? Tabelados. E a gente usa muito, né, essa fórmula aqui, né? Essa aqui, para gás perfeito. Para gás perfeito. É tabelado, olhe lá na tabela e você vai ver. Ok? Observação, não tem no livro texto, mas é importante, embora a gente não vá usar tanto, né? Para o caso particular do ar percorrendo um processo adiabático reversível, pode-se adotar o conceito de pressão relativa e o volume relativo. O processo isentrópico, TdS é dH menos VdP, então eu tenho TdS, dH igual a VdP, porque o ds é zero. Né? Então, PV igual a RT para o gás perfeito, dHRT sobre PdP. Sendo dH Cp0 dt, eu tenho Cp0 dt RT sobre PdP, dP sobre P, Cp0 sobre R dt sobre T. Adotando-se uma temperatura de referência e uma pressão de referência e uma temperatura de referência, eu tenho Ln de P0 de P sobre P0 é 1 sobre R Cp0 dt sobre t, que é 1 sobre RST0. Então, se eu definir PR é P0, P sobre P0, o PR pode ser tabelado a PR em função da temperatura, porque ela vai ser o ST0. Okay? O logaritmo dela vai ser isso, tá? Bom, vamos fazer então um exercício, né? Uma massa de 1 kg de ar contida em um cilindro a 1500 kPa e 1000 Kelvin, expande um processo adiabático irreversível, quer dizer,
com S constante, até 100 kPa. Calcule a temperatura final e o trabalho realizado durante o processo, utilizando A. Calor específico constante e B. Tabela de gases ideais. Então, você vê que aí alguém vai perguntar qual que é o mais correto. Nossa, vai ser sempre o mais correto é usando a tabela de gases ideais. Então, por que eu uso calor específico constante? Porque o cálculo é mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Primeira lei, eu tenho Q igual a ΔU mais o trabalho. Ele é adiabático, então o Q é menos ΔU, menos M, o F, menos o I. CP constante. Se eu usar CP constante, o CP, vocês vão olhar lá na tabela, é 1,004, 1,0035 kJ por quilograma Kelvin. Às vezes a gente usa um 004. O R é 0,287 kJ por quilograma Kelvin para o ar. E o CV, 0,717 kJ por quilograma Kelvin. 0,7165, aqui é dado com mais uma casinha. E o K, que é o CP sobre CV, é 1,4. Então, aí eu tenho, para o processo isentrópico, eu tenho T2 sobre T1 é P2 sobre P1, K menos 1 sobre K. Eu acho que eu já fiz isso para vocês, né? O processo isentrópico é PV elevado a gama é constante, a gama é o K, né? Eu chamo de gama porque eu aprendi assim, mas K constante. Então aqui eu tenho 1000 Kelvin, tá vendo? 1000 Kelvin, 100 sobre 1500, tá? Elevado a 1,4 menos 1 sobre 1,4 dá 460,9 Kelvin. Então, o meu trabalho vai ser menos MUF menos UI, que vai ser MCV0 TI menos TF, inverteu aqui, né, para tirar o sinal negativo. Dá 1 vezes 0,717, ou 7165, como está atrás. 1000 menos 460,9 dá 386,5. Então, tá aqui, ó, caneta, né? Tá aqui, o trabalho deu esse. Usando CP variável, eu vou usar SF menos SI, STF0 menos STI0 menos R logaritmo neperiano de PF sobre PI. Ele é isentrópico, tá? Ou adiabático reversível. Então, essa diferença aqui, ó, é zero. É um zerinho aqui, ó, tá? Então, vai ficar STF é igual a STI, STF0 é igual a STI0 mais R logaritmo neperiano de PF sobre PI. Tá? Se o TI é 1000 Kelvin, vou na tabela, olha lá na tabela, né? E eu tenho que o meu STI é 813,493 kJ por quilograma Kelvin. Então, o meu STF vai ser 813,493 mais 0,287 mais logaritmo neperiano de 100 sobre 1500. Daí, o que eu faço? Eu acho o meu TF, né? Ou eu acho o meu UF, no caso, né? Tá? Eu acho o meu UF. Na interpolação, eu achei 486 e não 460, tá vendo aqui, ó, tô pulando para trás, mas vamos lá, 486 e o meu UF 349,5. O meu UI eu acho direto na tabela, com 1000 Kelvin dá 759,189. O meu trabalho então vai ser essa diferença vezes essa massa, que é 1 kg. Vamos lá, 1 kg a massa aqui, né? E aí, olha,
eu tenho esse valor aqui, ó. Em relação ao que eu tinha atrás. Vou pular para trás aqui, 386, tá? Tá aqui, né? Aqui. Então, qual a diferença? Qual a diferença? 409, 386 dá 23 kJ, né? 23,2 kJ dividido por 409, tá? Deu então mais ou menos 5% de erro. Alguma coisa assim, 23 por 409, que seria o mais correto. Então, vai ter gente, qual é o mais correto? O mais correto é esse. Mas então por que você pediu o anterior? Porque sim, porque até ajuda a gente a lembrar o conceito da fórmula. Tá? E que o calor específico para gás é variável. Tá ok? Bom, um conjunto, mais um exercício, né? O conjunto cilindro-pistão mostrado na figura contém ar. Inicialmente o volume da câmara é 10 centímetros cúbicos, está aqui. E o ar apresenta temperatura e pressão iguais a 1380 Kelvin e 15.000 kPa, ou 15 megapascal, respectivamente. A área da seção transversal do pistão é 5 centímetros quadrados, tá aqui. O pistão é então liberado e quando está na iminência de sair do cilindro, a pressão do ar na câmara é igual a 200 kPa. Caiu para 200 aqui. Admitindo que o conjunto esteja isolado, quer dizer, não tenha o calor, determine o comprimento do cilindro. Tá? Qual o trabalho realizado pelo ar no processo? Aqui, como o processo é muito rápido, nós vamos assumir expansão adiabática reversível, mas talvez eu devesse ter colocado aqui no enunciado do problema. Deixa eu ver se não tem. Não, tá? Mas quando você tem um processo muito rápido adiabático, você costuma admitir que ele também é reversível, tá? Então vamos lá. O volume de 10 centímetros cúbicos, a temperatura de 1380 e a pressão de 15 megapascal. Vou calcular a massa, provavelmente, né? E a pressão final é esse, qual que é o L, qual que é o trabalho. O L vai ser o volume final, né? Dividido pela área do pistão. O Q é ΔU mais o trabalho, mais o Q é zero, porque a gente assumiu que ele fosse zero, né? É adiabático, então o meu trabalho é menos ΔU, que é menos M, o F menos o I. Para o processo adiabático reversível, eu tenho então S2 menos S1 igual a zero. Aí eu venho 1380 Kelvin, o I 109523 kJ por quilograma e STI 0851502 kJ por quilograma Kelvin. Então, eu acho que tem que interpolar na tabela, mas vocês deem uma olhada, tá? Nossa aula está indo talvez um pouco rápido, mas vocês podem parar e olhar, né? Essa é a virtude, né, da aula dada no YouTube. Uma das vantagens, né? Eu acho que a outra vantagem é que você pode assistir na hora que for mais conveniente para você. Bom, como o processo é isentrópico, eu tenho que essa diferença aqui é zero, né? Então vai ficar que o STF 0 menos STI 0
menos R logaritmo neperiano de PF sobre PI é zero. Então, STF é STI mais R logaritmo neperiano de PF sobre PI. Joguei tudo para o lado de lá, né? Joguei isso aqui para o lado, inverti, joguei esse para lá e mudei o sinal, né? Então, vai ficar o STF calculável, aqui 200 sobre 15.000, pressão 200 kPa sobre 15.000 kPa, dá 727, 24, para o STF 0, então a gente acha o TF, né? A gente acha o TF, aqui eu fiz a interpolação. Já teve, o pessoal brinca, né, que eu falei no outro, que a termodinâmica ela é tabela e pior, né, que é a interpolação na tabela. E eu sei disso, e eu sei que cada interpolação que a gente faz, a tensão é tão grande que o nosso QI diminui, tá? Então, a gente sabe disso, né? Essas provas são cansativas. Então, aqui vai ficar o F, vai ficar, então, 315,64, aqui também fiz a interpolação. Eu fiz a interpolação aqui, dá 320 kJ por quilograma. Tá? E aí, então, olha, eu tenho aqui o VF, como a massa é a mesma, eu acho que eu não preciso calcular a massa, mas preciso para calcular o trabalho, né? O meu VF é VI TF menos TI sobre PI menos sobre PF, né? PV igual a nRT, então PV sobre T é constante. Eu tenho, então, 243,8 centímetros cúbicos. Então, o L vai ser isso dividido pela área, né? Vai ser o volume dividido pela área. 48,8. Considerando que, ele pergunta aqui atrás, né, determine, liberado está na iminência de sair do cilindro, quer dizer, esse daqui, essa parte aqui, ó, está aqui, está quase saindo, essa parte toda está para fora, ou admitindo que esse pistão aqui tenha um comprimento zero, né, uma altura zero, altura invertida aqui zero, ele está saindo aqui, tá? A hora que esse volume está sendo destampado, né? Então aí, olha, eu tenho aqui, né, volume na saída sobre a área do pistão. Então aqui vai ficar 48,8. Para eu calcular o trabalho, eu vou calcular a massa. A massa é PV sobre RT, em qualquer circunstância, né? O R é o 0,287 kJ por quilograma Kelvin, TI 1380 Kelvin. A pressão inicial é 15.000 kPa e aqui 10 10 a menos 6 metros cúbicos. Então lá, ó, 10 centímetros cúbicos, né? E aí a massa é 0,00379 kg e eu uso, volto aqui, ó, o trabalho é menos MUF, menos UI. Tá aqui, ó. Tá invertido aqui o sinal, que era menos aqui, está invertido o I menos o F. Aqui o F. Ok? Bom, vou falar um pouquinho só de processo politrópico reversível para um gás perfeito. Nós já vimos isso antes, né? PV elevado a N é constante.
tá? P1V1 elevado a N é constante. E aí eu tenho então que, se eu tirar a derivada aqui, ó, dln de P, dln de V é menos N. Vou colocar aqui, né? O N vai para lá, né? Tá? Então, implica que dln de P mais N dln de V é zero. Então, se eu colocar aqui o logaritmo neperiano, né, eu tenho o slope. Pode ser qualquer um deles, né? Pode ser qualquer log. Se o n igual a k é isentrópico, se o n igual a 0 é isobárico, se o n igual a 1 é isotérmico, e se o n tendendo para infinito isométrico ou isocórico, nós já vimos isso no início do curso. Então, eu tenho aqui, ó, as relações, né? P2 sobre P1 é V1 sobre V2 elevado a N. T2 sobre T1 é P2 sobre P1 elevado a N menos 1 sobre N, que é igual a V1 sobre V2, N menos 1. Na realidade, o processo politrópico é o Vzinho, né? O V é o Vzinho. Porque tem situações em que o V não muda e eu digo que o processo ainda é politrópico. E isso aconteceu numa das séries, né? Os alunos me procuraram, mas o V não está mudando, como é que eu posso assumir? Não, é o Vzinho, é P sobre ρ elevado a N. P sobre ρ, porque o Vzinho é 1 sobre ρ, né? E aí a figura abaixo mostra vários processos em diagramas PV e TS. A gente já mostrou no diagrama PV anteriormente e no TS agora, né? Tá. Ok? O trabalho nós também já calculamos antes. Se o n for diferente de 1, é P2V2 menos P1V1 sobre 1 menos n. E se for gás perfeito, está aqui, né? Isso aqui nós já tínhamos visto antes. E se o n igual a 1, sobra um logaritmo aqui, né? Isso aqui vimos anteriormente, né? Então tá aqui. Bom, vou parar por enquanto. E aí a gente volta para quase terminar o capítulo, ou provavelmente terminar o capítulo. Muito obrigado por enquanto.